Continuando nossa aula de disfunção temporomandibular, começamos falando da biomecânica, vamos falar sobre a DTM. A DTM, a disfunção temporomandibular, comete cerca de 70% da população mundial. É muita gente. Porém, não é uma lesão que faça o indivíduo necessariamente procurar reabilitação. Quem daqui nunca sentiu uma dor na TM, um cansaço nos músculos da face, um estalido, uma sensação de areia na articulação e nem por isso procurou algum tipo de atendimento? Então vamos lá, ela é multifatorial, existem várias causas, várias possíveis causas para a DTM. Então, como existem várias possíveis causas, vão ter vários direcionamentos de tratamento. Ela é de rápida cronificação, ela cronifica muito rapidamente. Pense que é uma articulação das mais utilizadas no nosso corpo, talvez a articulação mais utilizada no nosso corpo, porque a gente fala e come o tempo todo. Vocês podem ficar de repouso, com o joelho em repouso, com o ombro em repouso, com o quadril em repouso, mas com a ATM, em algum momento a gente vai falar, em algum momento a gente vai precisar mastigar. Então a gente vai estar usando a ATM. Essa dor, ela é flutuante e leve. Isso é bem importante. Não é uma dor constante, vão ter momentos com mais dor, momentos com menos dor, e é uma dor de um modo geral leve. Isso faz com que os pacientes não procurem atendimento na maioria das vezes. Só nos casos que essa dor se torna limitante que os pacientes procuram algum tipo de atendimento. Acomete principalmente mulheres e principalmente entre 20 e 40 anos de idade. As manifestações clínicas são dor articular ou nos músculos mastigatórios, e isso, no meu ponto de vista, é o mais importante, saber se a dor é articular ou nos músculos, é a principal classificação de DTM, mas também pode ter dor na região auricular ou pré-auricular. Não sei se vocês lembram da estrutura do osso temporal, a fossa mandibular é imediatamente anterior ao meato acústico externo, ou seja, ao buraco do ouvido. Voltando aqui nessa imagem, lá do nosso início, ó, aqui está a ATM, logo aqui atrás é o seu ouvido. Tanto que uma das palpações que a gente faz é por dentro do ouvido. A gente coloca o dedo mínimo dentro do ouvido do paciente, logo no início, e joga ele para frente. Ali você está palpando a parte posterior da articulação temporomandibular. Então pode confundir com dor no ouvido. Pode existir limitação na ADM mandibular, nem sempre existe, mas pode haver. E pode haver estalido durante o movimento, algum barulho, alguma sensação de areia durante o movimento. Como a lesão é multifatorial, existem, na verdade, várias situações, vários tipos de DTM. Da mesma forma que a gente classificou as lesões lombares e cervicais, a gente pode subclassificar as lesões da articulação temporomandibular. Vou começar de trás para frente, da menos comum para mais comum. Então tem a lesão por estruturas associadas. São aquelas lesões que estão associadas a alguma outra condição. Aqui, por exemplo, a hiperplasia coronoide. É quando o processo coronoide cresce mais do que o habitual, ele é maior do que deveria, e isso causa um desarranjo articular na nossa ATM. Então, uma DTM por estruturas associadas normalmente está relacionado a alguma alteração anatômica existente naquela mandíbula. Pode ser uma disfunção dentária, por exemplo. O paciente nasceu com o siso em posição oblíqua, horizontal, e ele cresce deslocando a arcada dentária, e isso gera uma tensão próxima à região da ATM, alguma outra queixa anatômica. Um outro tipo é a DTM associado a cefaleias. Essa é relativamente comum, é o paciente que tem uma DTM e quando essa DTM aumenta, aumenta também a cefaleia desse paciente. É uma relação importante, mas a gente tem que entender que não é a cefaleia que está causando a DTM. Normalmente esses pacientes têm uma cefaleia e tem uma causa, algum fundo de origem dessa DTM. Então, não é uma classificação que nos permite um direcionamento muito específico do tratamento. Eu só sei que eu vou ter que me preocupar com essa cefaleia, mas eu não consigo saber qual direcionamento que eu vou tomar no tratamento dessa DTM. E as duas, sem dúvida, mais importantes são as DTMs articulares e as musculares. As DTMs articulares, todas as dores e disfunções relacionadas à minha articulação temporomandibular ou todas as dores e disfunções relacionadas
aos meus músculos mastigatórios ou músculos orofaciais. O tratamento depende da gente identificar qual tipo de DTM o meu paciente tem, tá? Depois eu vou passar um slide especificando de forma mais clara como determinar se a minha DTM é muscular ou articular, porque esse é o ponto mais importante. Mas eu selecionei aqui mais algumas triagens para tipos ou causas de DTM. Por exemplo, uma triagem que é importante a gente fazer é se há ou não lesão do disco e se há ou não luxação desse disco com redução. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que identificar. Na minha DTM, existe ruídos e estalidos durante o movimento? Caso exista, eu vou suspeitar de uma lesão no disco. Eu não estou dizendo que essa lesão foi originada na articulação ou originada no músculo. Eu digo apenas que é uma lesão que está associada com lesão do disco. As lesões associadas com lesões no disco normalmente são de fundo articular, porque a gente viu lá na primeira parte da biomecânica que é quando eu abro muito a boca, que o meu côndilo sai da fossa mandibular, que gera um estresse maior no disco e na articulação. Porém, aqui eu só falo que se eu tenho ruído estalido, eu suspeito de uma lesão no disco. E aí eu tenho duas possibilidades. Se esses ruídos estalidos são acompanhados de história, não isória, de história de travamento, eu digo que a minha lesão no disco houve uma luxação desse disco e ele não foi reduzido, ou seja, ficou luxado. Vou repetir. Se eu tenho ruído estalido, significa que teve de alguma maneira o meu disco lesionado, o meu disco luxou, saiu do lugar, não acompanhou o côndilo. Ou o côndilo foi e o disco ficou, ou o côndilo ficou e o disco foi. O disco e o côndilo se desencontraram. Houve ruído estalido, eu digo que o disco e o côndilo se desencontraram. Porém, se nesse ruído e nesse estalido houver travamento, significa que o disco e o côndilo se desencontraram e não voltaram a se encontrar. Ou seja, houve deslocamento do disco sem redução. Se não há histórico de travamento, eu digo apenas que o disco saiu e voltou. Vou dar um exemplo. Naquele vídeo que a gente assistiu, eu vou voltar a mostrar a vocês agora, observa que o disco acompanha o côndilo e na volta ele sai. Mas depois ele voltou para cima do côndilo. Então esse paciente deve ter estalido sem travamento. Se quando o paciente tentar abrir a boca nessa hora, o disco não voltar para o lugar, ele não vai conseguir abrir a boca. Então ele vai ficar bloqueado. Então significa dizer que tem ruído estalido com travamento. Foi claro? Beleza. Um outro tópico importante é relacionado às cervicalgias. Existe uma relação mecânica entre cervicalgia e a DTM. Lembra que quando eu tenho uma hiperlordose cervical, eu desloco a minha mandíbula para frente e isso dificulta o fechamento da minha boca. Então, se eu tenho um paciente hiperlordótico, ele vai ter mais força, mais hiperatividade, vai precisar fazer mais força nos músculos da oclusão. Ao tempo em que se eu tenho meu paciente retificado, ele vai ter mais dificuldade na abertura, então ele vai precisar aumentar a atividade dos músculos da abertura. Existem algumas condições de cervical que podem estar relacionadas com DTM, como alterações posturais, como eu falei, hiperlordose, retificações, alterações musculares, hipomobilidade, lembra da nossa relação? Hipomobilidade numa região pode gerar hipermobilidade em outra região. Nós fazemos isso com a torácica e o ombro, não foi? Quando a torácica está hipomóvel, o nosso ombro tende a ficar hipermóvel e isso gera lesão. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Se a cervical está hipomóvel, eu vou ter que aumentar a mobilidade da minha ATM e isso aumenta o risco de lesão. Alguma disfunção articular na nossa cervical? É raro, mas uma lesão articular alta, uma hernia de disco alta ali em C3 pode confundir com dor cervical, com dor na temporomandibular, desculpa. E quando o meu paciente apresenta um valor de incapacidade funcional maior do que 4 nesse questionário, no Neck Disability Index,
Se ele apresentar valores maiores do que 4, eu suspeito que a DTM dele é de fundo cervical. Ou seja, se o paciente tem uma dor cervical, tem uma dor na ATM e o questionário deu maior do que 4 para a cervical, mas ele tem uma dor também na ATM, suspeite que essa lesão da cervical dele está influenciando na ATM do seu paciente. Tem ainda o caso dos pacientes com dor muscular generalizada, aqueles casos de fibromialgia, de dores miofaciais, que eu tenho que investigar uma sensibilização central, eu preciso de uma avaliação interdisciplinar. Sempre que o paciente tem dor crônica, eu preciso da avaliação do médico e do psicólogo. Mas a gente está aqui para falar mais especificamente das lesões articulares e musculares. Coloco um asterisco bem grande nesses dois slides, nesse e no próximo, que são as partes mais importantes da nossa aula. Será se a queixa do meu paciente é de fundo articular ou é de fundo muscular? Primeiro eu tenho que lembrar da biomecânica. Quando eu estou numa pequena amplitude, aquela amplitude que eu mostrei para vocês de abrir a boca com a língua no céu da boca, eu tenho pouquíssimo estresse articular. Então não faz sentido uma DTM articular acontecer numa pequena amplitude. Quando eu faço uma grande amplitude, o meu côndilo da mandíbula sai da fossa fisiologicamente e isso gera mais estresse no disco e na articulação. Então faz sentido uma lesão articular acontecer em maiores amplitudes. Então vamos lá. Primeiro ponto, bloqueio. Se o seu paciente tem bloqueio na ATM a partir de 30 milímetros, a gente não mede em graus, a gente mede em milímetro, distância, esses milímetros é medido entre o dente de cima e o dente de baixo. Se ele tem um bloqueio a partir de 30 milímetros, a partir de 30 eu tenho a cabeça da mandíbula saindo da fossa, eu já penso em uma lesão articular. Porém, se um bloqueio é antes dos 30 milímetros, se ele tem um bloqueio com 8, com 10, com 15 milímetros, significa que a mandíbula dele está bloqueada numa pequena amplitude. Em pequena amplitude eu não tenho estresse articular, então eu não posso pensar que é a articulação que está bloqueando. Eu vou suspeitar de uma lesão muscular. Então bloqueou até 30, lesão muscular, bloqueou a partir de 25, 30, lesão articular. Vamos para a ADM. Se eu tenho uma ADM passiva maior do que uma ADM ativa, significa que o problema do meu paciente está na ADM ativa. Quem é o responsável pela ADM ativa é o músculo. Então, se minha ADM ativa está reduzida, eu vou pensar numa lesão muscular. Por exemplo, passivamente, o meu paciente abre 40 milímetros, mas passivamente ele abre 40, mas ativamente ele só abre 20. Significa que a partir disso o músculo não responde e eu vou suspeitar de uma DTM muscular. Já se minha DM ativa é igual à minha DM passiva, significa que o limitante é a ADM passiva, são as estruturas passivas. Eu vou suspeitar de uma DTM articular. É o mesmo raciocínio que a gente usa para qualquer articulação. Ok? Vamos para a ADM resistida agora. Se eu faço uma ADM resistida e não dói, significa que mesmo eu forçando o meu músculo, não aumenta a minha dor. Por exemplo, vocês estão com a boca fechada, coloquem o dedo de vocês abaixo do queixo e forcem a abertura da boca. Vocês entendem que vocês estão forçando o músculo que abre a boca, vocês estão tensionando mais o músculo que abre a boca. Se isso não aumenta a sua dor, é evidente que a lesão não é no músculo. Se isso aumentar a sua dor, significa que quando mais eu uso o músculo, mais dor eu tenho, então eu vou pensar em dor muscular. A mesma coisa que a gente faria para avaliar a tendinite em qualquer parte do corpo. Então, se a DM resistida não tem dor, eu penso em lesão articular. Se a DM resistiva aumenta a minha dor, eu vou pensar em uma lesão muscular. E existem uns desvios. Quando a gente abre a boca, se a mandíbula desce desviando lateralmente e existe um estalido acima de 30 milímetros, mais uma vez, numa grande abertura, eu vou pensar numa DTM articular. Se não existe movimentos inconsistentes, ou existem movimentos, existe uma lateralização da minha mandíbula, mas já nos primeiros graus, nos primeiros milímetros de abertura, eu abri 10 milímetros e minha mandíbula já foi para os lados, então eu vou pensar numa DTM muscular. Em resumo,
do desvio, bloqueio em pequena amplitude, pior na movimentação ativa, pior na movimentação resistida, eu vou pensar em lesão muscular. Do desvio, bloqueio estalido em grandes amplitudes, mas que não varia se vai ser ativo ou passivo, não varia se eu fizer força com a minha musculatura, eu vou pensar em uma DTM articular. Gravem isso, que isso é muito importante. Muito importante pelo nosso tratamento, gente. No final eu vou passar um slide sobre tratamento, mas fica claro, se a minha lesão é muscular, terapia manual, liberação miofascial, fortalecimento. Se minha lesão é articular, mobilizações articulares e técnicas articulares. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então eu tenho que entender também das relações entre DTM do cervical e cefaleia, eu já falei um pouco sobre isso. A DTM pode estar associada ao aumento de índice de cefaleia, a alteração da mecânica da cervical pode aumentar o índice de DTMs, nós já falamos sobre isso. Quando a gente vai avaliar, a gente precisa palpar a nossa ATM, a gente faz uma palpação lateral, é essa aqui que está sendo mostrada, logo à frente à orelha, né, o ouvido, ao meato acústico externo. Uma palpação posterior da ATM, bem próximo ao meato acústico externo, com a boca fechada. Nós fazemos bem próximo ao meato acústico externo, porém com a boca aberta, para palpar os ligamentos post-retrodiscais. E nós fazemos uma palpação endoauricular por dentro da orelha para chegar bem próximo ao fundo da nossa ATM. Nós mensuramos a abertura, a protrusão, a retrusão, o fechamento, claro, e os desvios laterais. A gente mensura isso com uma régua, de uma arcada dentária a outra, então a gente pode fazer a medida dessa abertura. E nós precisamos avaliar a mobilidade cervical e o alinhamento da nossa cervical. A gente já falou que uma hipomobilidade cervical aumenta risco de DTM, bem como hiperlordoses e retificações cervicais também mudam a movimentação da minha ATM. Esses são os músculos mais relevantes a serem avaliados, justamente porque são músculos que influenciam ou na ATM ou na nossa cervical. Então nós precisamos avaliar a tensão e a força desses músculos. E aí eu tenho como objetivo de tratamento, vai variar de acordo com o tipo de ATM, de DTM que eu tenho. Se eu tenho uma DTM relacionada à alteração cervical, trate a cervical. Veja se tem hipermobilidade ou hipomobilidade, ou se tem alguma alteração no padrão respiratório, aqueles pacientes que fazem respirações apicais. Se é uma lesão miogênica, ou seja, de origem muscular, lembra, pequena amplitude, eu vou buscar banda tensas, ponto de gatilhos e parafunção. Já já eu falo o que é parafunção. E se meu paciente tem uma dor artrogênica, de origem articular, grandes amplitudes, eu vou pensar em inflamação articular, hipomobilidade articular e em técnicas que reposicionem o disco. Mas também posso pensar em parafunção. De tudo, parafunção é a principal fator de risco para lesão de DTM, para lesões da nossa articulação temporomandibular. O que é que são parafunções? São funções paralelas. São funções que a gente dá para a nossa ATM que não são funções da nossa ATM. Como, por exemplo, mascar chiclete, roer unha, fumar, apoiar a mandíbula sobre o queixo. Sabe quando você deita ou senta assistindo minha aula, ouvindo minha videoaula? Apoiando o queixo na mandíbula, isso é uma parafunção. Assoviar, falar demais. Tudo isso pode ser considerado uma parafunção. Eu estou usando a minha TM para coisas que ela não foi feita para fazer. Parafunção é fator de risco importante para lesões na DTM. Então, você tem um paciente com DTM, primeira coisa, antes de qualquer coisa, investigue parafunções. Elimine essas parafunções, eduque o seu paciente. Depois você precisa descobrir se é uma lesão associada a uma dor muscular, a uma artrogenia, a uma dor articular, ou a uma alteração associada a dores nas cervicais. E aí você vai direcionar. Se a dor for em pequena amplitude, eu vou pensar em dores musculares. Se for em grande amplitude, dores articulares. Ou se ele tiver dor na TM e dor na cervical, vou pensar em dores cervicogênicas. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, mandem por e-mail. E vou postar em breve mais uma videoaula agora sobre fisioterapia esportiva. Tá bom? Um abraço.